Olá, irmãos. E aí, como estão os seus estudos da palavra? Espero que você está crescendo no conhecimento da verdade nesses dias, aproveitando para estudar e aproveitar esse privilégio que Deus nos dá de usar essas ferramentas. E nesse momento, então, vamos dar continuidade. Não deixa de colocar os seus comentários aí no estudo hoje, a gente poder saber os seus pensamentos, opiniões, se você concorda, discorda, o que você está pensando, se você não sabia, o que você está aprendendo. Coloca lá para a gente poder saber e juntos depois poder responder, tirar dúvidas. Vamos lá, vamos discutir. Vamos orar então, dar início ao nosso estudo de hoje. Nós vamos falar sobre as parábolas das 10 virgens. Nosso estudo número 8, as parábolas de Jesus. Querido Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra que é tão rica. E o Senhor procurou de tantas formas nos ajudar a entender o que significa esse reino da vinda do Senhor a esse mundo, o seu governo sobre todas as coisas. Nos ajuda, Deus, a estarmos atentos, estarmos vigilantes para sermos encontrados pelo Senhor fiel. E nos ajuda nesse momento, no estudo da sua palavra, abrindo a sua palavra nesse dia e poder aprender do Senhor. É isso que nós te pedimos. Nos dirige, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, nós temos aqui nosso versículo-chave do nosso estudo, versículo da parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, o primeiro versículo. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Casamento sempre é um desafio. Os jovens não veem a hora de chegar, e muitas vezes depois estão lutando para tudo que envolve o casamento mais do que só a celebração. Na palavra de Deus, casamento sempre envolve a vida dos dois juntos. No mundo inteiro, é interessante ver como o momento do casamento sempre é uma festividade, é uma celebração em vários povos, várias culturas, de várias formas, mas o principal sempre é o noivo e a noiva, né? O encontro desses dois jovens para essa vida a dois, essa vida juntos. Jesus Cristo reconhece a importância desse momento e dentro da cultura judaica também era celebrado o casamento. E quando ele conta essa parábola, ele está olhando dentro da perspectiva judaica. E os detalhes foram muito proveitosos para os seus ouvintes, de tal maneira que a gente precisa resgatar o significado dessa parábola e aproveitar desse ensinamento para aplicar aos nossos dias hoje. Então vamos ver a parábola. Mateus capítulo 25, versículos de 1 até o versículo 13. Jesus começou assim: O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: Na verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Ok? Nós temos aí a parábola, conforme o Senhor Jesus Cristo apresentou. E agora, então, vamos entender um pouquinho do contexto da época. Como que era o casamento judaico nos dias de Jesus? Como que era o ritmo? Interessante para até a gente fazer uma comparação com a maneira como nós, no nosso mundo ocidental, nosso Brasil, como é que nós celebramos? Então, há algumas diferenças. Primeiro, o casamento era realizado à noite, e não somente noite, mas tarde da noite.
A chegada do noivo era sem previsão, e essa aqui é uma outra característica interessante. O objetivo do noivo é buscar a noiva para o banquete. Então, na nossa cultura, por exemplo, nós temos a celebração do casamento. Como é que acontece? A noiva fica no altar, né? O noivo fica no altar, e aí a noiva chega e toda a igreja fica de pé, celebra a chegada da noiva. Mas aqui no casamento judaico é diferente. Nós temos a noiva aguardando e o noivo então vem buscar a noiva para o banquete. Os acompanhantes do noivo são o amigo do noivo, com outros jovens também, mas há esse personagem principal representando o amigo do noivo. E é interessante porque é ele quem dá o alerta de que o noivo está chegando. É interessante que em outros momentos, o próprio João Batista fala que ele não era o noivo, porque eles estavam perguntando se ele era o Messias. Ele fala, eu não sou o noivo, mas sou o amigo do noivo. Ele era aquele que preparou o caminho para a chegada de Jesus Cristo. E aí nós temos os acompanhantes da noiva, que são as jovens, ou seja, as virgens. Então, nessa parábola, Jesus está descrevendo não a noiva, mas especialmente ele está mostrando essa celebração e ele destaca o papel dessas amigas. Então, essas 10 virgens, algumas pessoas já às vezes pensam, está falando que o noivo chega para casar com as 10. Não, ele está vindo e as amigas da noiva, as virgens, estão prontas para celebrar essa união do casamento do noivo. A chegada do noivo era anunciada, como esse amigo do noivo fazia, e as amigas da noiva então acendiam as lâmpadas para acompanhar a procissão até o local do banquete. O amigo do noivo entrava na casa da noiva para trazê-la até o noivo. Então ela era trazida por esse amigo, ela era conduzida, então os dois juntos iam até a casa do pai do noivo para participar do banquete. E aí uma coisa muito importante, algo muito sério, é que quem não chegasse junto com os noivos ficava fora da festa. Então essa celebração era muito importante as pessoas chegarem, porque depois que a porta era fechada, então era uma vergonha, e até mesmo quem se atrasasse já sabia que ele não ia participar dessa festividade. Então você vê o impacto dessa parábola quando Jesus está contando ela para os seus ouvintes. Qual é o objetivo da parábola? Nós precisamos definir uma coisa bem importante. O contexto maior desse texto que Jesus está explicando é Mateus capítulo 24 e capítulo 25. Capítulo 24 e 25 é chamado de a pequeno Apocalipse. É uma maneira bem resumida, sintetizada, que Jesus descreve os acontecimentos do fim. Ele conta isso no capítulo 24 e aí ele chega e dá uma série de parábolas. Uma dessas parábolas é a parábola das 10 virgens. E ele fala, então o reino de Deus será semelhante a. Então agora vai ter a parábola que é essa comparação com o que Jesus Cristo tinha dito para eles. Ele está ilustrando o seu ensinamento, colocando de uma maneira que ajuda a gravar os discípulos, na mente dos discípulos, aquilo que Jesus está contando. Então é muito fácil o erro de olhar para essa parábola e pensar que ela está falando do tempo do fim. Mas não é isso. O propósito da parábola não é ensinar a sequência dos acontecimentos escatológicos. Eu sei que é muito fácil para a gente olhar para a parábola e ver todos esses detalhes e fazer a comparação do noivo demorando para chegar, da noiva aguardando o noivo, como a igreja, também as servas e o clamor do noivo. Só que esse não é a ênfase principal. Jesus não está contando sobre isso. O que ele está falando? Qual é a ênfase da parábola? A parábola, a ênfase é a atitude das pessoas frente aos acontecimentos escatológicos. Escatologia, como você já bem sabe, está falando sobre o assunto do fim dos tempos, ou seja, o estudo das últimas coisas. Escatos é último, estudo, lógico é estudo. Então, estudo das últimas coisas. Jesus está falando sobre o tempo do fim. Mas ele não está enfatizando os eventos, os acontecimentos. Ele está focando na atitude. Essas coisas vão acontecer, mas como que você deve reagir frente a essas situações? Então, essa atitude que Jesus está destacando na parábola, o ensinamento principal, lembra que cada parábola tem um ensinamento principal, é a necessidade de vigiar. Olha o versículo 44, portanto, vigiem. Jesus falou isso no final do contexto do versículo do capítulo 24. Por isso, eu vou ler aqui na minha Bíblia, Mateus 24, versículo 44.
Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, a necessidade deles serem vigilantes. E aí ele conta então a parábola do servo mau, e depois ele conta então a parábola das 10 virgens. Do Senhor permitindo, no nosso próximo estudo, nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. E você vai ver que em cada uma delas Jesus está fazendo uma ênfase diferente. Ele está enfatizando aspectos diferentes da maneira como nós devemos aguardar a sua vinda. Jesus vai voltar. A palavra de Deus nos diz isso. Mas de que maneira nós vamos aguardar essa volta? Vamos ser displicentes? Vamos ser negligentes? Não, há uma atitude que Jesus Cristo está ressaltando. E aí ele fala sobre essa questão, sobre vigiar. Agora, como nós fazemos isso? Como nós devemos vigiar? De que maneira nós vamos vigiar? De que forma nós devemos agir? Então, a primeira característica é a prudência. Jesus ele demonstra na parábola a maneira como nós devemos vigiar. Primeira é prudência. E aí, vamos definir prudência, então. O que é prudência? Prudência é a virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. Cautela, precaução. Então, essa é a nossa definição de prudência. A atitude ou a virtude que procura evitar as inconveniências, os perigos. Devemos ser cautelosos, precavidos. Nota dentro da parábola como é que Jesus Cristo mostra isso. Eles previram a possibilidade do noivo demorar. Também elas levaram óleo a mais. Essas virgens prudentes, elas não foram pegas de surpresa. E também o próprio Jesus chama elas de prudentes, por elas estarem preparadas, por elas estarem atentas, precavidas, conscientes de tudo que está envolvendo o contexto desse casamento. É algo importante que vai acontecer. E elas trataram isso da maneira como deveria ser tratado. Aí a pergunta é, por que nós devemos também ser prudentes quanto à volta de Cristo? Porque isso é uma coisa importante. Nota, porque como noivo, Jesus não marcou data nem hora da sua volta. É tão interessante para notar nessas parábolas como Jesus Cristo destaca a questão da demora, da demora dele voltar. E tudo isso tem um propósito. 1 Tessalonicenses 5,4 diz, para que esse dia não nos apanhe de surpresa. Paulo nos previne a prestar atenção aos nossos dias. Efésios 5, 15, 16 fala sobre nós estarmos atentos para os últimos dias. Olha comigo aí na sua Bíblia, se você tem ela, se você está com ela aberta ou se você precisa ligar ela. Olha comigo Efésios capítulo 5, versículos de 15 a 16. Efésios 5, versículos 15 a 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nota essa ênfase do apóstolo Paulo. Vede como andais prudentemente. Precisamos ser prudentes, andar de modo prudente. Ele está nada mais do que reenfatizando o ensinamento de Jesus Cristo. Também, segunda virtude que Jesus Cristo destaca, que nós devemos ter, nós precisamos vigiar com paciência. Não somente prudência, mas paciência. Paciência é o quê? Olha a nossa definição. Virtude baseada no autocontrole emocional, ou seja, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros sem perder a calma e a concentração. Nota aí então, as palavras estão até em negrito, suporta situações desagradáveis sem perder a calma e a concentração. Paciência fala sobre isso. É ter a atitude de permanecer, progredir, caminhar, sabendo que, embora essas coisas não estejam acontecendo, talvez da maneira como nós esperamos, a verdade é que Cristo vai voltar. E nós devemos ser pacientes. Como é que isso aparece na parábola? Como é que Jesus Cristo descreve isso? Paciência. Nenhuma das virgens tinha ciência de quanto tempo demoraria a volta do Senhor. Nota aí que interessante, o texto fala que todas pegaram no sono. Não foi só as prudentes, as nécias também, todas pegaram. Somente as prudentes estavam preparadas para o momento certo. Ou seja, embora todas pegaram no sono, aqui está mostrando que as prudentes, elas estavam preparadas. A vigilância prudente
é aquela que nos prepara para uma longa espera. É aguardar com a mesma convicção, aquela certeza. O Senhor Jesus não voltou, mas Ele vai voltar. Então, dia após dia, eu persevero em fazer aquilo que eu devo fazer. Longa espera para nós pode significar um momento certo para Deus. Deus tem um momento certo, em que Ele vai colocar em ação o cumprimento da sua palavra. Ele já está colocando. Mas a volta do Senhor, ela vai ser repentina. Pode acontecer a qualquer momento. Pode ser que aconteça logo depois da nossa aula. Pode até ser que enquanto eu estou gravando essa aula, ela nem chega o Fernando a editar ela, porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. Mas e se Ele não voltar? Precisamos ser pacientes. Precisamos continuar perseverando, caminhando com paciência, com cuidado. Olha que interessante, 2 Pedro 3, versículo 3 e 4. Será que Jesus vem mesmo? Essa é uma pergunta que é possível que os crentes daqueles dias já estavam vivendo. O apóstolo Pedro escreve 2 Pedro, talvez já dando uma resposta, porque talvez alguns crentes já estavam morrendo, 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreve sobre isso, para consolar eles, porque eles estão vendo que os crentes estão morrendo, e a pergunta é, mas Jesus não voltou, e agora? O que vai acontecer com esses irmãos? Jesus Cristo não voltou? Será que eles estão perdidos? Não. Deus, Ele tem o tempo certo para voltar. E aí nós temos então as descrições do texto. 1 Coríntios capítulo 15, a 1 Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses capítulo 4. Você tem esses textos. E aí 2 Pedro fala que Deus está sendo paciente. Por quê? Porque Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos cheguem a arrependimento. Deus talvez ainda não voltou, porque Ele está aguardando que aqueles que precisam ouvir a palavra possam ouvir e possam entender o Evangelho e serem salvos. 2 Pedro 3, 11 e 12 diz que nossa vigilância prudente espera e apressa a vinda do Senhor. Então não só aguardamos, mas também estamos apressando. Como é que isso é feito? Interessante para olhar aqui a terceira virtude que Jesus Cristo espera de nós, enquanto estamos aguardando a sua volta, é responsabilidade. Como é que nós apressamos a volta do Senhor? Vamos ver aqui a nossa definição de responsabilidade. Responsabilidade é a qualidade do que é responsável, ou a obrigação de responder por atos próprios ou alheios, ou por uma coisa confiada. Então, nota aí dentro da parábola, como é que Jesus Cristo demonstra isso? O óleo para as lâmpadas não podia ser repartido. As virgens prudentes, elas separaram o óleo e elas levaram a mais. Cada virgem precisava ter o suficiente para si. Cada uma daquelas moças deveria ter se preparado de modo adequado para aguardar a volta do Senhor. Então isso exigiu planejamento e atenção individual. Nota, elas estão participando de uma cerimônia, de um evento importante. Elas deveriam ser responsáveis nesse planejamento, nessa atenção. A atitude daquelas outras jovens demonstra que elas não estavam preocupadas sobre o tempo, elas estavam pouco envolvidas sobre o momento e a importância desse evento. Como isso aplica para nós? Cada um é responsável individualmente por sua própria vida diante de Deus. Cada crente, cada servo de Deus vai responder pessoalmente pelo Senhor. Nota que diz ali, a iniquidade de um não recairá sobre o outro, nem a justiça de um absolverá o outro. Cada um é responsável. Dessas 10 virgens, as 5 prudentes, cada uma foi responsável pela sua preparação. E as negligentes, elas foram responsáveis também pela sua negligência, pela sua não preparação. E o que acontece então na nossa história? Nós temos aí a aplicação da parábola. Como é que nós podemos diferenciar as virgens sábias das nécias em nossos dias? A pergunta que fica por trás do texto, o que Jesus Cristo apresenta, qual é o pensamento que traz para nós? Como nós podemos diferenciar? Ou seja, nós estamos ouvindo a parábola, tem as 10 virgens, 5 são prudentes, 5 são nécias. Eu acredito que a pergunta que Jesus Cristo está deixando depois de contar a parábola, a pergunta que fica para nós, para os ouvintes, é: quem nós somos nessa parábola? Você é o prudente ou você é o insensato? O nécio, o tolo? Então, nota aí, todas vieram para se encontrar com o noivo. Todas trouxeram suas lâmpadas. Todas dormiram esperando o noivo.
Todas ouviram o aviso que o noivo estava vindo. Nota, algo comum para todas elas. Todas elas participaram dessas ações. Mas, e essa palavra é muito importante, você já sabe que ela vai mudar o sentido. Ela diz ali, mas somente as prudentes estavam realmente preparadas. Então, o que é que faz a diferença entre ser sábio e ser insensato? A prudência de estar preparado. Crentes falsos se comportam da mesma maneira que os verdadeiros. Nós não podemos julgar os corações. Eu não tenho como saber quem é um crente verdadeiro ou não. Estamos muitas vezes nos mesmos contextos, vivendo as mesmas atitudes, as mesmas ações, aproveitando das mesmas coisas que Deus tem nos dado. Mas o que é que faz a diferença? A diferença do crente falso para o verdadeiro é o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo em sua vida? Você já confiou no Senhor como seu Salvador pessoal? Esse é o primeiro passo. Ter o Espírito Santo, o óleo nessa parábola, há uma ligação muito grande na palavra de Deus, toda vez que aparece o óleo com a unção do Espírito Santo. Eu acredito que isso faz parte também dessa parábola. O Senhor Jesus Cristo está destacando isso. As preparadas, elas tinham insuficiência e abundância. As insensatas não tiveram o suficiente. Qual é então o nosso desafio aqui? Cristo, ele vai vir, ele vai voltar. E cada dia mais nós estamos nos aproximando mais da sua volta. A pergunta que fica, a resposta à parábola é: você está preparado? Quem é você dentro do texto que o Senhor Jesus Cristo apresentou? Você é o sábio, o prudente? Você está preparado ou você é negligente? Você está só participando das atividades, mas quando Cristo voltar, não vai ter lugar para você na festa, porque você não está preparado. Por favor, considere isso com muita seriedade. O Senhor Jesus Cristo está nos chamando a nossa atenção. Se nós não estamos vigiando da mesma maneira, nós precisamos ser responsáveis. Precisamos vigiar sendo prudentes, sendo pacientes e sendo responsáveis também. Que o Senhor nos ajude a poder avaliar nosso coração, poder entender essa parábola e fazer a aplicação necessária. Avaliar nosso coração para saber como nós estamos vivendo. E se você precisa mudar, mude. Se você precisa confiar no Senhor, confie no Senhor. Dê um passo de confiar na sua palavra e aceitá-lo como o Senhor da sua vida, para que você possa ser encontrado preparado, pronto para participar da festa incrível que vai acontecer. Vamos orar? Querido Deus, obrigado a Deus mais uma vez por esse estudo juntos, de uma forma tão breve, mas tão prática, tão real. Quantas vezes nós nos tornamos displicentes, deixamos de vigiar, nos deixamos nos levar pelas situações da vida, do nosso dia a dia. Nos ajuda a colocar nosso coração no lugar certo e estarmos prontos para a sua volta, vivendo cada dia de um modo adequado, sendo pacientes, sendo prudentes, vivendo com responsabilidade. É por isso que nós te pedimos e agradecemos a Deus em nome de Jesus. Amém. Muito bem, no nosso próximo estudo, nós vamos falar sobre a parábola dos talentos, vai ser o estudo número 9, a continuação, em certo sentido, das parábolas que Jesus está contando, a sequência da parábola das 10 virgens, essa parábola tão rica que nós vamos estudar juntos. Deus abençoe, uma boa semana.